Boa noite, vamos chegando. Boa noite, Bruna, seja bem-vinda. Deixa eu acenar aqui. Boa noite, Thelma, seja bem-vinda. Estão preparadas, gente? A modelo já tá aqui já, hein? Hoje a gente vai fazer a marcação com a modelo ao vivo. Tem duas Thelmas. Boa noite, Thelma Leãozinha. Boa noite, Mara. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda. O pessoal tá chegando. Como é que vocês estão? Como é que foi o sábado de vocês? Boa noite, Bruna. Como é que tá os treinos aí? Como é que tá as marcações? Pois eu quero que me mandem tudo no grupo, viu? Vou passar uns exercícios lá pra vocês lá. Vocês aguardem. Olha o Beethoven. O cachorrinho aqui, gente, tão simpático. Agora eu não posso falar com ele. Apareceu bem ali agora. Boa noite, Mari, seja bem-vinda. Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. Bom, gente, eu vou mudar a câmera de lugar, tá? A modelo ela já tá aqui. Já tá tudo preparado já pra gente começar a nossa live de hoje. Pra gente começar a fazer a marcação. Vou mostrar pra vocês tudinho do jeito que eu marco, como eu faço pra fazer um desenho perfeito. Bom, eu tô de branco, porém, né, eu não atendo assim, né? Então eu vou colocar o meu jaleco pra começar já a fazer o design com vocês, tá? Só um minutinho que eu vou pegar ele aqui. Gente, eu costumo usar também um turbante, porque geralmente coloca a touca na cabeça, né? Pra tá fazendo os atendimentos, mas eu já coloco já pra proteger, para o cabelo também não ficar caindo no olho, não ficar atrapalhando. Então eu já tenho o meu aqui, que é meu companheiro de atendimento. Então, está pronta a guru das sobrancelhas. É assim que eu costumo atender. O meu avental para proteger a minha roupa, para não manchar, para não sujar. O meu turbante na cabeça para proteger meu cabelo também, para não cair. Gente, eu vou virar agora a câmera, tá? Vou ali mostrar para vocês. Eu tô aqui na parte de baixo do meu espaço. Ontem a gente estava fazendo a live na parte de cima. Vou tentar aqui mudar com a luz. Vamos lá. Peraí. Deixa eu só ajeitar aqui. Peraí, só um minutinho. Tem um pouquinho mais pra cima. Só pra passar mais de trás. Pronto. Agora eu vou posicionar ali, vou mudar a câmera de lugar. Ok. O modelo já está ali a postos. Gente, eu vou tentar filmar aqui, mostrar pra vocês também como é que tá a bancadinha de alguns materiais que a gente vai estar precisando aqui para tá fazendo o desenho do designer, tá? Deixa eu ver se eu chegar aqui pertinho, dá pra ver melhor.
Bom, para essa marcação eu vou estar usando uma linha, tá? Aqui vocês podem ver que eu tenho tanto um lápis dermatográfico para estar fazendo o desenho, mas eu também tenho esse batom aqui, que é um batom preto, que ele também é ótimo para estar marcando a linha para na hora de estar fazendo a aplicação do desenho, tá? Então ele é bem pigmentado, então só de encostar a gente consegue já fazer uma marcação. Então, para fazer o design de sobrancelhas, fazer toda a marcação certinho, o que eu vou estar usando? Vou estar usando linha, tá? Vou estar usando lápis, vou estar usando esse batomzinho aqui para marcar a minha linha. Vou estar usando também, peraí, cadê? Vou estar usando também lenço umedecido para estar fazendo a lapidação, que eu vou estar mostrando para vocês. Que é muito importante para ter um desenho com precisão, tá? Então a gente faz o desenho, depois a gente tem que vir lapidando ele tudo certinho. Algodãozinho. O paquímetro também eu sempre deixo a postos, porque mesmo fazendo toda a marcação certinha, depois eu vou medir para ver se tá tudo certo, se tá no mesmo ângulo, se tá tudo bonitinho. E uma escovinha, uma pinça e uma escovinha, não, escovinha, pinça e a tesoura, tá bom? Esses três aqui também. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou posicionar aqui agora na minha modelo. Acho que eu vou ter só que virar a câmera para mim poder acompanhar vocês, porque vocês estão vendo direitinho aí. Deixa eu ver. Gente, dá pra vocês verem direitinho? Essa posição tá boa? Como é que tá? Como é que tá o som? Como é que tá o vídeo? O ângulo, dá pra ver certinho? Passa pra mim o feedback, por favor. Gente, eu vou começar a fazer a marcação, então eu vou estar do outro lado do celular, então eu não vou estar conseguindo acompanhar as mensagens que estiverem mandando, tá? Aqui, boa noite, boa noite. Viu, gente? Agora eu não vou conseguir mais acompanhar o que vocês estão escrevendo, tá? Que eu deixei ela viradinha assim. Ai, pera. Será que se eu virar fica melhor? Pera aí. Vou tentar fazer ao contrário pra ver se eu consigo enxergar melhor. Pera aí, onde que vira aqui? Ah, não. Acho que assim fica melhor, que daí eu consigo ver também. Bom, gente, acho que dá pra ver. Dá pra ver direitinho? Essa posição ficou boa pra vocês? Boa noite, Pri. Boa noite, Thali. Sejam bem-vindas, vamos entrando. Hein, essa posição tá boa? Vocês estão conseguindo ver bem? Ok, a Thali falou que tá dando pra ver, então a gente vai começar, tá bom?
Bom, primeira coisa, gente, eu vou estar fazendo a higienização da pele, tá? Então aqui eu tô usando o adstringente. Tá geladinho, Sônia. Vou passar aqui só nesse pontinho, tá? Tudo bem. Gente, aqui eu vou estar passando para vocês como eu faço, tá? Como eu faço a marcação, como eu trabalho. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão perguntando. Eu não sei se tá vendo direitinho, se todos os detalhes tá aparecendo. Aí vocês vão me dizendo. Certo? Então, agora eu fiz a higienização. Essa região aqui das sobrancelhas. Então, a linha, eu vou pegar um pedaço dessa linha. E vou usar... Ai, Sônia, desculpa, acho que eu não tava vendo aqui, que eu tava olhando pra câmera. Esse lápis aqui, esse batom preto, pra mim tá marcando a minha linha. Então, eu vou passar aqui um pouquinho, bem no meio da linhazinha que eu cortei. Então, já preparei a minha linha, coloquei o pigmento no centro dela, onde eu vou estar segurando cada pontinha e vou começar a fazer a minha marcação. Então, lembra da aula de ontem? Que a gente tem que achar sempre o ponto central, né, do rosto da nossa cliente para estar fazendo o desenho. Então, aqui, com a linha, hoje vai ser a marcação com a linha, tá? Eu tô posicionada paralela ao rosto da cliente, tá? Exatamente atrás dela, para mim ter um ângulo que eu possa enxergar perfeitamente qual que é o centro do rosto dela, tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui com um pedacinho da linha, seguro, deixo ela bem esticada, tá? E eu venho aqui encostando no meio do nariz dela, achando o ponto central. Vendo? Então, aqui eu já tenho o ponto central dela. Medindo aqui, ó, se vocês forem ver. Onde começa as sobrancelhas dela. Tá vendo? Tá bem encaixada. E vou ali comparar também com os olhos dela, tá vendo? A linha, ela tá bem centralizada. Então, a partir do momento que eu já tenho essa linha centralizada, eu vou achar o começo das sobrancelhas dela. Porém, a gente sempre trabalha com a quantidade de pelo que a cliente tem, tá? Então, a gente vai trabalhar em cima da onde ela começa e onde ela termina. Então, assim, no caso, ela já tem uma estrutura, ela já tem um início, tá? Então, eu vou preservar todo o desenho natural dela. Fazendo o quê? Então, assim, aqui eu tô vendo bem onde é o comecinho das sobrancelhas dela. Então, eu venho fazendo a minha segunda marcação. Onde começa as sobrancelhas dela. Sônia, eu vou pedir pra você abaixar só um pouquinho, assim, pra mostrar a vinha. Tá vendo? Que tá naquela dobrinha do nariz. Tá vendo? Que dá certinho aonde começa as sobrancelhas dela. Tá? Então, aqui eu vou marcar. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá vendo, ó? A dobrinha do nariz dela aqui. Vou fazer a linhazinha
Então, agora eu já tenho o ponto central e eu já tenho o início dessas sobrancelhas, tá? Então, o centro dela, que eu marquei aqui bem no meio desse ossinho do nariz aqui, que é onde eu faço o primeiro ponto, eu identifico esse ponto aqui e pego bem o meinho dele para marcar, tá? E o começo das sobrancelhas, eu marco tanto com o design original, tá? Porque essa parte aqui a gente nunca invade, ou, né, se eu tiver uma diferença muito grande, eu venho sempre nessa dobrinha do nariz aqui, que vai estar me dando a posição certinha de onde tem que começar as sobrancelhas, tá? Então, a partir daí que eu já tenho o meu ponto inicial, eu vou ter que ver aonde que é o ponto alto dela. Eu vou pedir pra Sônia abrir os olhos um pouquinho, dar uma olhada assim reto, Sônia pra frente, acha um ponto lá, aqui a senhora retinha, isso, e mantém os olhos lá, aí. Então, agora, gente, o que eu vou fazer? Cantinho do nariz, lembra da aula de ontem? Então, vou vir aqui no cantinho do nariz da Sônia, eu vou achar a bolinha menorzinha do olho dela aqui, pode fechar os olhos agora, Sônia, e vou encostar. Então, aqui eu já sei que o ponto mais alto das sobrancelhas da Sônia fica aqui nesse ponto, tá? E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Sônia vai olhar retinho de novo, no mesmo ponto. Vou vir aqui no cantinho do nariz, encostar a minha linha, identificar a bolinhazinha menorzinha do olho. Fecha os olhos, Sônia. E marco. Então, agora eu já tenho o ponto alto, onde é o ponto mais alto dessas sobrancelhas, tá? Então, toda essa informação aqui é o próprio rosto da Sônia que tá passando pra mim, tá? E agora, continuando nas linhas verticais, eu vou identificar o ponto final do olho dela. Como é que eu faço aqui pra marcar com a linha? Eu vou pedir pra Sônia abrir os olhos de novo, olhar um pouquinho pra cima. Eu vou encostar no cantinho do nariz dela. Nesse momento, eu tô bem do lado dos olhos dela, bem paralela, pra mim conseguir enxergar bem o finalzinho. Daí, eu vi o finalzinho do olho dela aqui, eu venho e marco. Gente, vocês estão entendendo até aí? E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Sônia com o olho aberto, vou vir aqui no cantinho do olho dela, ou do nariz dela, vou vir aqui agora marcar o cantinho do olho dela, o finalzinho, e vou marcar. Pronto. Então, agora eu tenho o ponto inicial, eu tenho o ponto alto e eu tenho o ponto final, tá? Então, nessa hora, eu vou usar o paquímetro pra mim só fazer agora você pode cobrir só, tá? Então, lembra que eu falei na aula de ontem que a gente tem lados diferentes, tamanhos diferentes do rosto, né? Então, geralmente, o lado direito, ele é mais arredondado, né? Então, sempre dá uma impressão que essa daqui é menor. E o lado esquerdo, ele é mais reto, então sempre representa que essa sobrancelhas ela é mais comprida, né? Só que quando a gente tira essas medidas, a gente tá trabalhando com o equilíbrio do rosto, sem estar fugindo da naturalidade, da harmonia para esse tipo de rosto, tá? Então, eu venho com o paquímetro agora só para ver se tá tudo certinho, se eu preciso ou não fazer algum tipo de ajuste. Então, vou começar aqui com o meu ponto central. Com o começo das sobrancelhas, tá? E sem mexer nessa medida, eu comparo com o outro lado. Aí, tá certinho, tá vendo? Que a distância tá exatamente a mesma, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá? Agora, eu vou identificar o ponto alto dela, se o ponto alto dela tá batendo no mesmo lugar. Então, eu venho aqui no comecinho das sobrancelhas, lá onde é o ponto alto dela. Vou medir, sem tirar a medição, sem mexer. Agora, eu venho aqui do outro lado para ver se tá tudo certinho. Aqui no caso, né, já deu uma leve diferençazinha, né, de 1 milímetro. Por quê?
porque esse lado do rosto, ele é mais reto, tá? Então, uma leve diferençazinha sempre vai dar. Então, o que eu vou fazer agora para resolver isso? Eu vou pegar o meu paquímetro, vou pegar um lápis aqui, ó, vou dar uma sujadinha aqui na ponta dele e do outro lado também, certo? Então, agora eu venho com o lado mais largo, tá? E vou fazer a medição dele aqui. Achei a medida, daí sem mexer no meu paquímetro, eu venho aplicando do outro lado. Então, eu vou encostar aqui, onde é o final, no comecinho, e vou apertar. Pronto, marquei, tá vendo? Essa diferençazinha que deu do alinhamento, eu já consigo ajustar ela aqui agora. Então, aqui eu já venho aqui fazendo a minha correção, tá vendo? Então, agora sim, o ponto alto e o ponto inicial tá na mesma linha. Começa e termina no mesmo ponto, tá? Agora, vira um pouquinho assim, Sônia, por favor. Eu vou medir o ponto alto com o ponto final. Medir sem mexer no meu paquímetro, eu vou confirmar se o outro lado tá tendo essa mesma medida. Como eu tive que fazer um ajustezinho aqui, né? Então, eu vou passar toda essa medida, essa informação para o outro lado. Então, aqui, como teve uma diferençazinha, o ponto final também. Então, eu venho aqui e marco essa diferençazinha. Então, agora sim, o meu ponto alto com o meu ponto final está com a mesma medida dos dois lados. Certo? Tudo bem até aí, gente? Vocês estão entendendo? Tá dando para ver direitinho? Agora eu vou voltar a passar aqui mais um pouquinho de pigmento na minha linha. Passei mais um pouquinho de pigmento na minha linha. Porque agora eu vou começar a fazer as linhas horizontais, né? Pra mim ver a altura, né? Pra saber se o olho tá na mesma altura, se a sobrancelha está na mesma altura. Na aula de ontem eu mostrei pra vocês o ponto dos olhos, né? Que eu sempre tiro. Peraí que eu vou ajustar aqui um pouquinho. Pronto. Que eu sempre faço esse risquinho paralelo, tá? Ó, juntei a minha linha de um lado, do outro, prendi, que ela tem que ficar bem retinha, tá, gente? Enrolei. Ó, tá bem presa aqui agora. O que eu faço? Eu coloco minhas mãos aqui do lado dos olhos. Ai, marcou antes. Peraí, gente, é porque eu tô olhando aqui no vídeo e tô marcando ao mesmo tempo. Nessa posição que eu tô, aí no vídeo não vai aparecer como eu tô vendo aqui, tá? Porque o ângulo tá diferente. Mas pra mim, aqui, eu consigo ver exatamente colocando de um lado do olho ao outro, eu tenho essa altura. Aí pra vocês vai parecer que tá um pouquinho mais acima, tá? Mas aqui pra mim ele tá no ponto certo com o ângulo que eu tô, tá? Então, agora que eu tenho essa medida aqui dos olhos, a altura dos olhos, então a partir dessa medida da altura dos olhos é que eu começo a fazer as paralelas. Faço uma mais um pouquinho em cima, outra paralela mais um pouquinho em cima. Por que eu faço isso? Porque eu tô levando a minha linha horizontal para ficar no mesmo nível, né? Para ela não subir torta, porque pode acontecer de você pegar e marcar diretamente, a sua linha fica torta. E se você deixa essa linha torta, você vai deixar todas as sobrancelhas tortas, tá? Então, por isso a importância de você ter um guia, tá? Então, o guia que eu uso é sempre o olho. Então, a partir do momento que eu risquei, fiz uma linha paralela aos olhos, eu vou criando um pouquinho mais acima, um pouquinho mais acima, até eu chegar aqui no onde começam os pelinhos dela, tá? Então, eu sei que essa linha tá retinha, então aqui, ó, paralelo, bem rente aonde começam os pelinhos dela, é onde eu vou marcar.
E agora, a outra linha paralela, ela fica exatamente onde termina os pelinhos, tá? Onde que termina o pelinho da Sônia, eu vou marcar. Então, o último pelinho da sobrancelha dela. Então, com isso, eu já tenho o início e eu tenho a espessura das sobrancelhas dela. Qual é a grossura das sobrancelhas dela? E vou marcar o ponto mais alto com uma linha paralela também, deixando uma linha bem retinha. Eu vou colocar em cima do último pelinho mais alto, ponto mais alto dela, e vou abaixando a minha linha, onde é o ponto mais alto das sobrancelhas dela. Encosto e risco. Então, gente, essa medida aqui, ela varia muito, porque depende muito de cada rosto. Cada rosto, ele vai dar uma espessura diferente. Mas o mais importante é vocês manterem as linhas horizontais bem certinha, tá? Bem retinha, porque as duas sobrancelhas vão ficar na mesma altura. Então, aqui eu já sei aonde que é o ponto mais alto das sobrancelhas da Sônia. Agora aqui eu vou medir. Então, as sobrancelhas dela deu praticamente 1 milímetro. E do outro lado também 1 milímetro, tá? Só que lembra que eu falei que o ponto alto, né, ele tem que ser um pouco menor do que o início, para ela ter uma harmonia, ter um equilíbrio. Então, como que eu faço isso? Desculpa, Sônia. Então, assim, se deu 1 milímetro aqui no começo das sobrancelhas dela, eu vou abaixar mais um pouquinho. Essa medida aqui é praticamente menos 2 no milímetro. Ai, meu Deus, e agora? Tirar meio milímetro, um pouquinho menos. Ó, eu vou comparar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Porque aqui meu paquímetro nessa parte aqui ele não mostra a numeração, tá? Então aqui, se eu comparar aqui, vocês verem direitinho, não sei se vai dar para ver, vai ficar um pouquinho menor, tá? Então, deu ali muito pouquinho. E é essa medida que eu diminuí, que eu vou aplicar aqui no meu ponto alto. Eu vou marcar aqui o lápis. Então, vocês entenderam aqui o que eu fiz? Aqui eu peguei, tirei a medida da espessura do início das sobrancelhas dela, tá? Diminuí um ponto, aqui ó, vou aproximar que vai dar pra vocês verem, tá vendo? Então, ó, deu 1 milímetro aqui. Eu vou diminuir um pontinho aqui que tá marcando no meu paquímetro, tá? Não sei se vocês estão vendo direitinho, mas é essa quantidade aqui que eu vou diminuir, tá? Pronto. Então, essa é a medida que eu vou aplicar no meu ponto alto, porque lembra que as sobrancelhas, ela começa com uma espessura, o ponto alto é um pouquinho mais fino e ela termina sempre em 0, tá? Então, tirei aqui um tiquinho e agora eu vou aplicar no meu ponto alto, que esse aqui vai ser a espessura das sobrancelhas dela. Sem mexer no paquímetro, venho no ponto alto e faço a mesma coisa. Só que vocês notaram que as sobrancelhas da Sônia tem uma carga maior aqui no início e aqui o ponto alto e o ponto final dela tem uma carga bem menor, né? Então, eu vou fazer uma adaptação. Como que eu vou fazer essa adaptação? Você viu que quando eu diminui 1 milímetrozinho, né? Aqui ficou um pouquinho ainda grosso para ela. Então, eu volto aqui no meu paquímetro, tá? Porque aqui foi pouco para ela esse tantinho que eu fiz. Eu vou diminuir mais a metade desse pontinho aqui, ó. Essa medida aqui, ó. Fecho mais um pouquinho. É sempre pouco a pouco que a gente vai fazendo os ajustes, tá, gente? Fecho mais um pouquinho. Agora sim, eu posso aplicar no ponto alto dela. E a sobrancelha vai terminar no 0. Essa parte é mais para mim equilibrar a espessura das sobrancelhas, para
certificar que ambas vão estar com a mesma largura, com a mesma espessura, tá? Porém, agora, com as linhas horizontais, que eu vou realmente marcar essas sobrancelhas. Como que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar a minha linha, eu vou encostar bem aqui no comecinho da linha de baixo das minhas sobrancelhas. Deixa eu ver se dá pra vocês verem, tô com uma posição aqui que tá meio ruim. Bem aqui no comecinho das minhas sobrancelhas, encostei, tá vendo que a minha linha tá bem no comecinho lá da marcação da espessura das sobrancelhas dela. E venho com a minha linha levando ela para aquele ponto que eu marquei, que é a espessura das sobrancelhas dela na parte de baixo. A gente tá fazendo a medida de baixo agora e vou pegar minha linha e vou passar. Então, comecinho aqui das sobrancelhas, segurei, a linha sempre bem retinha, venho deitando ela, levando pro ponto alto e passo a minha linha. E vou fazer a mesma coisa na parte de cima. Vou pegar esse pontinho onde que tem essa marcação, segurei e vou levar até onde tá a medida do meu ponto alto. Marquei. Peraí que eu vou passar um pouco mais de pigmento na minha linha. Então, agora, eu venho aqui com o ponto alto, vou fazer a emenda com o meu ponto final. Ah, gente, eu não marquei aqui pra vocês a altura das sobrancelhas, espera aí. Como que eu vou saber a altura das sobrancelhas pra mim saber onde termina meu ponto final? Então, geralmente, com o paquímetro, tá? Eu pego a pontinha dele, coloco assim, com os olhos fechados, encosto bem no finalzinho do olho e encosto bem aonde acabam os pelinhos dela. Tá vendo? Então, aqui, ó, é a altura das sobrancelhas dela, do ponto final. Sem mexer no meu paquímetro, eu faço essa mesma medida aqui do outro lado. Então, aqui no finalzinho do olho. Então, aqui é a altura. Agora sim, com a minha linha bem esticadinha, eu venho aqui do meu ponto alto, vou encostar a minha linha bem aqui nessa marcação e vou levar o ponto final. E vou riscar. Como o ponto final ele sempre termina em 0, então eu vou colocar aqui exatamente em cima desse mesmo finalzinho que eu coloquei e vou levar até o meu ponto alto aqui na parte de baixo. Vou riscar. Então, gente, aqui, ó, esse biquinho, tá vendo que ele forma aqui um biquinho, né? Tanto na parte de cima, na parte de baixo. É aquela parte que eu falei pra vocês de dar aquela arredondadinha, tá vendo? Ó, então, aqui eu venho com o meu lápis e vou arredondar esse encontro. Ela fica mais equilibrada, tá? E na parte de cima também, para tirar esse biquinho, eu vou dar uma arredondadinha com meu lápis aqui. Tá dando para entender, gente, até aí? Agora eu vou fazer essa marcação do outro lado. Então, aqui praticamente eu já tenho toda uma estrutura das sobrancelhas pronta. Então, aqui, Sônia, vira um pouquinho assim, por favor. Aí, tá ótimo. Vou pegar aqui o comecinho das minhas sobrancelhas na linha de baixo, vou deixar a minha linha bem esticadinha, vou colocar bem em cima dessa linha da marcação. Seguro e vou levar até o meu ponto alto na parte de baixo. E vou passar ali.
Na parte de cima também a mesma coisa, venho bem aqui na marcação da parte de cima das minhas sobrancelhas, com a linha bem esticada, eu vou encostar aqui, e a linha não tá encostada ainda, eu estou encostando só o começo dela. Daí eu vou levando, abaixando junto ao ponto alto. Aí quando eu chego no ponto alto, que eu encosto ela completamente e arrasto a minha linha para fazer a marcação. Vou passar aqui mais um pouquinho de pigmento na minha linha. E vou vir agora marcando o ponto alto com o ponto final. Vou encostar aqui meu dedo. Eu sempre uso um para encostar primeiro. Peguei o ponto alto, seguro. E a outra ponta da linha eu vou abaixando conforme eu vou chegando na marcação do ponto final. Que a altura dela tá aqui. E puxo. E o ponto final, como ele sempre termina em 0, então eu vou fazer a mesma coisa aqui agora. Deixa eu diminuir aqui para caber. Eu vou encostar ele bem nesse final aqui, paralelo, bem em cima do que eu acabei de fazer, e vou levar até o ponto alto da parte de baixo e vou marcar. Então, aqui na junção entre o ponto final com o ponto inicial, que a gente levou tudo aqui pro ponto alto, eu vou dar uma arredondadinha com o meu lápis, para tirar aquela pontinha que tinha ficado ali. E aqui em cima a mesma coisa. Então, percebem que a linha ela ficou muito grosseira, apesar de estar com o desenho já todo encaixado. Para começar a poder limpar, eu vou ter que dar uma lapidada agora em todo esse traço que eu fiz. Então, agora já temos o início das sobrancelhas, o ponto alto das sobrancelhas, o ponto final das sobrancelhas, a espessura das sobrancelhas do início, a espessura das sobrancelhas no ponto alto e onde ela termina a altura do ponto final. Com a altura dos olhos também eu já tenho definido, então eu já tenho praticamente o meu projeto feito, né, conforme o rosto dela. Então, cada rosto é único, cada rosto ele vai dar um ponto diferente, cada rosto vai dar um desenho diferente, tá? Então, é importante a gente buscar essas medidas pra gente equilibrar, né, e criar uma harmonia para as sobrancelhas dela tá conversando com todos os outros traços do rosto dela, tá? Então, agora, tem que começar a fazer a lapidação. Pera aí, gente, eu vou ter que dar uma mexidinha na câmera aqui agora, que eu vou virar aqui vou colocar a cadeirinha pra cá. Vou colocar mais aqui. Ficou melhor assim? Vocês conseguem ver melhor? Porque daí eu consigo entrar do outro lado. Gente, eu sou destra, então eu já tenho o hábito de sempre estar fazendo as sobrancelhas do lado direito, tá? Então é sempre do lado direito que eu vou estar trabalhando, tá? Então, agora que já tenho toda a marcação, nota que os traços, ele está grosseiro, né? Tá muito marcado. Então, se eu fosse começar a fazer uma higienização aqui, o que ia acontecer? As sobrancelhas, ela ia ficar diferente, mesmo com toda essa marcação. Por que ela ia ficar diferente? Vocês já repararam como que um pelo que você arranca fora do lugar, ele pode criar um buraco, pode fazer toda uma diferença? E um pelo, ele é finíssimo, ele é um cisquinho, de tão fininho que é.
Então, aqui nas sobrancelhas, essa linha, se ela tiver muito grossa, eu posso deixar um pelo a mais ou um pelo a menos. Então, por isso a importância, depois de eu fazer toda a marcação, eu lapidar essa marcação, deixar esses tracinhos aqui o mais fininho possível, somente para me enxergar como que é o desenho dela, mas com o risco o mais fino que eu conseguir. Porque quanto mais fino for esse risquinho, mais fino for esse acabamento, mais harmônico, mais bonito e mais bem feito vai ficar essas sobrancelhas e mais equilibrada, tá? Porque se, por exemplo, eu faço uma lapidação só de um lado e o outro eu deixo com traço grosso, vai ficar uma sobrancelha completamente diferente, mesmo com toda essa marcação, tá? Então, como que é essa lapidação? Eu pego aqui um lencinho umedecido, eu pego o meu dedo indicador, que já tá todo preto já do batom lá que eu tô marcando, enfim, daí eu vou colocar o meu dedo, né? Eu vou enrolar ele no meu dedo, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Eu vou enrolar ele no meu dedo e aqui, ó, eu tô puxando ele, ó. Ele tá aqui no meu dedo, mas aqui eu tô segurando ele pra manter ele firme também não sair do lugar. Eu vou começar a fazer a lapidação, deixando a pele esticada, ó. Percebe que eu sempre uso a pinça. O que que é pinça? A pinça são os meus próprios dedos, né? Porque eu preciso pinçar, eu preciso esticar essa pele. Não só para fazer a limpeza, mas para fazer todo o trabalho, eu preciso esticar essa pele. Então, eu vou posicionar o meu dedo aqui no começo das sobrancelhas e no ponto alto dela, só para eu poder esticar, tá vendo? Então, isso aqui é muito importante estar fazendo também. Então, depois que eu estiquei a pele, aí sim, eu venho com o meu lencinho umedecido e vou afinando essa linha, ó, quase para ela virar quase uma espessura de um fiozinho de sobrancelhas, bem fininho mesmo. Tá vendo? Ela deu uma sujadinha, o que eu faço? Eu mudo de lugar, deixo limpinho de novo, continuo segurando, estico a pele, sempre tô usando o dedo indicador e o dedão, ele sempre, ó, antes de eu encostar, você pode ver que eu já tô esticando. Venho aqui, vira um pouquinho assim, e vou afinando essa linha, vou lapidar esse desenho. Vou deixar o mais fininho que eu conseguir, sem apagar a marcação, tá, gente? É só pra afinar. Então, eu vou virando aqui, ó, meu lenço umedecido, pegando um pedacinho dele limpo e vou segurando, esticando e lapidando. Vou fazer a mesma coisa na parte de cima. Estico a pele e vou... Vou lapidando, vou afinando essa linha. Gente, vocês estão aí? Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando aí. Tá dando pra ver direitinho? Vou posicionar aqui. Boa noite, Pati. Vou acenar pra você. Boa noite, Auri. Boa noite, Ju, minha irmã linda, maravilhosa, gatona. Renata, seja bem-vinda. Tô acenando, não sei se tá dando certo, tá? Gente, vocês estão conseguindo entender? Tá enxergando direitinho? Não sei se tá travado, se tá funcionando. Tá dando pra entender? Tá dando pra ver? Bom. E também já aproveito já e tiro toda essa marcação, essa sujeira. Assim.
continuo fazendo a mesma coisa aqui do outro lado, fazendo a lapidação, deixando essa linha, essa marcação bem fininha. Vou limpando aqui o lencinho, vou trocando de lado, colocando um lado mais limpinho e continuo passando bem rente a minha linha. Deixar o mais fininho possível, tá? Vou lapidando, vou ajustando. Meu lencinho, ele já deu uma secadinha, então na hora que ele tá meio seco aqui, ele já não limpa tão bem. Mas a gente já tá praticamente finalizando já. Tá dando pra ver direitinho? Ai, meu Deus. Então, agora com as sobrancelhas definidas, toda encaixada, já lapidei, já deixei mais fininho possível a marcação. Depois que eu faço essa parte aqui de lapidar as sobrancelhas, é importante tirar as medidas novamente para ver se não saiu do lugar, tá? Vou centralizar aqui. Começo aqui. Começo aqui. As duas estão na mesma altura, na mesma espessura do início. Agora eu vou vir aqui no ponto alto e vou medir aqui também o ponto alto do outro lado. Continua no mesmo ponto e o ponto final. Pronto, gente, então a partir desse ponto aqui eu já tenho todo o desenho construído, tá? Trabalhando conforme o rosto dela, a estrutura do rosto dela, aonde tem que começar, aonde é o ponto mais alto, aonde ela tem que terminar. Porém, todo o rosto dela trabalhou junto comigo, todos os pontos, para criar esse equilíbrio, né? Então, agora sim que é hora de a gente cortar, parar o excesso. Então, por exemplo, aqui, os pelinhos que eu vou cortar somente em cima dessa linha, tá? Então, eu vou penteando tudo pra cima e vou cortar somente em cima dessa linha. Embaixo é a mesma coisa, se eu precisar cortar a parte de baixo, que também tem pelos que são muito longos, que precisam cortar, e eu vou cortar como? Em cima dessa linha, tá? Em cima dessa linha. Assim como a limpeza das sobrancelhas. Vira um pouquinho assim só. Então, a limpeza das sobrancelhas é a mesma coisa. Então, eu vou tirar o pelo somente do que está em cima dessa linha pra fora, tá? E essa linha, ela tem que ser respeitada. Então, qualquer pelinho que tiver aqui fora, eu vou tá retirando, tá? Estico a pele. É importante também, na hora de estar retirando o pelo, essa parte de esticar a pele, ela é muito importante. Então, todos os pontos que eu faço, independente de onde eu pegue, essa pele ela vai estar esticada, né? Porque se a pele ela tiver sem esticar, pode correr o risco, na hora de eu puxar o pelo, eu puxar a pele junto. E isso machucar e pode gerar até uma cicatriz, tá? Então, agora que eu tenho a marcação, agora é só fazer toda a limpeza, tirar todos os pelinhos que tá sobrando aqui, tá? Do outro lado a mesma coisa.
se eu for aqui, ó, cortar, tá vendo que já tem um pelinho bem mais comprido, então eu corto esse pelo somente em cima da minha linha, ó. Peguei nas sobrancelhas, tanto para cortar quanto para tirar pelo, eu vou segurar e vou esticar, porque eu preciso trabalhar em cima dessa linha, tá? Então, tudo que passar dessa linha, eu vou retirar ou vou cortar. Então, se o pelo tá muito comprido, eu vou cortar dessa linha. Se ele tiver muita sujeirinha também, é só aonde eu vou trabalhar. Gente, deu para vocês entenderem a marcação, como é que marca diretamente no rosto, como é que marca com a linha, com o paquímetro. Vocês entenderam essa parte? Então, a partir daqueles pontos da aula de ontem, que eu passei para vocês no papel, hoje com a pele fica mais fácil para vocês entenderem, porque o nosso rosto ele é anguloso, né? Ele tem estruturas diferentes, diferente de um papel que está muito reto. Então, e tem essas diferenças também de lado, como eu expliquei, que um lado é menor do que o outro, um lado é mais arredondado, o outro lado ele é mais reto, né? Então, agora, com a própria estrutura do rosto, trabalhando essa curvatura, o ponto alto, então se criou um equilíbrio, né? Umas sobrancelhas que realmente se encaixa com o rosto, com o formato específico da cliente, porque cada pessoa vai dar um resultado diferente, vai dar um ponto diferente, vai ter um ponto alto no lugar diferente, o ponto final, o caimento, né? Então tudo isso muda conforme o rosto de cada um. Então nós somos únicos, tá? Então eu quero que vocês continuem fazendo, né, o treinamento. O desenho ele é muito importante, a parte mais importante de todo o processo de design de sobrancelhas. Então foquem no desenho, foquem no treino. Lá no grupo eu vou mandar para vocês mais um material lá. Isso aí tá só no grupo, viu, gente? Se vocês quiserem participar, tem um link lá na bio, mas esses materiais, esses conteúdos exclusivos eu só coloco no grupo. Então eu vou estar colocando lá no grupo o treino para vocês estarem fazendo esse desenho. Porém, eu quero que vocês também façam essa marcação numa modelo e vocês coloquem para mim lá no grupo, tá bom? Porque daí eu já consigo acompanhar, já consigo passar para vocês os pontos que se tá certinho, se não tá, eu consigo dar um auxílio, tá bom? Então, gente, deixa eu virar a câmera aqui. Então, gente, peraí, deixa eu colocar mais pra cá. Deixa eu me ajustar aqui. Peraí que tem tanto fio aqui. Eu tô gravando sozinha, tô fazendo tudo aqui. Então, gente, como é que vocês estão? O que vocês acharam hoje da marcação direta na modelo ao vivo? Então, eu passei, assim, todos os pontos daquela aula de ontem que a gente estava fazendo no papel, só que hoje, como que funciona diretamente no rosto, né? Anguloso, né? Essas diferenças que a gente tem, essas medidas diferentes, que um lado é sempre diferente do outro, né? Então, assim, as meninas que estão no grupo, quem quiser participar do grupo também, o meu link tá na bio, é só clicar lá e participar. E as meninas que estão no grupo, eu vou pedir para estar fazendo esse treino, tá? Para pegar uma modelo aí, pega irmã, pega amiga, pega alguém aí, faz toda essa marcação e manda as fotos lá no grupo lá pra gente tá fazendo avaliação e eu tá ajudando vocês a construindo sobrancelhas e olhares, né? Dependente do rosto, da forma, e construir várias sobrancelhas diferentes. Então, se vocês puderem estar fazendo esse treino tanto no papel quanto tá fazendo o treino nas modelos, nas amigas, aí tira foto, tá? E manda pra mim no grupo. Gente, eu vou dar boa noite pra vocês aqui agora, eu vou me despedir, que hoje é sábado, né? Vocês aí também, muito obrigada pra quem entrou, pra quem ficou, pra quem entendeu. E pra quem gostou e quer entrar, manda um direct pra mim, ou então clica lá na bio que eu deixei lá no Instagram lá, que daí vocês é direcionado diretamente pro grupo. Tem coisas que eu só coloco lá. Tá bom? Então hoje foi praticamente para estar mostrando essa marcação
na Modelo. Espero que vocês tenham entendido, tá? Depois eu volto com mais novidades, com mais marcações, com mais desafio para vocês. E a minha meta, como eu falei para vocês, é que vocês se tornarem uma master em design de sobrancelhas. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer isso, tá bom? Então eu vou fechar aqui, eu vou agora entrar lá no grupo, lá vou deixar liberado, tá? Então qualquer dúvida que tenha, coloque lá no grupo lá que eu vou estar conversando com vocês, tá bom? Então uma ótima noite, obrigada por quem ficou até aqui. Qualquer dúvida, manda um direct ou entra lá na bio, tá bom, gente? Boa noite, um ótimo sábado, um ótimo final de semana e até mais pra vocês. Tchau, tchau!